Olá, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Logo estaremos começando a nossa live, falando acerca do livro de Provérbios. E eu creio que vai ser bênção nas nossas vidas. Eu creio que nós seremos acrescentados pela palavra do Senhor, porque o Senhor me deu uma direção acerca dessa oportunidade. E eu tenho certeza que vai germinar, vai dar fruto, vai dar crescimento, porque a palavra que ele falou comigo foi muito interessante acerca da leitura dessa palavra, da leitura do livro de Provérbios, que traz muita sabedoria, traz conhecimento, traz entendimento. E hoje a gente vai ter essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que o livro de Provérbios está disposto a nos entregar. É muito interessante também, ainda falta um minutinho para a gente começar, que Jesus vai falar muitas das palavras que tem no próprio livro de Provérbios. E isso também é muito interessante. E a gente está aqui para a glória de Deus e vamos vencer esse desafio. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos esperar só mais só dá 10 horas, está perto. E a gente dá início. Os irmãos já estão dando boa noite meus irmãos, Deus abençoe. Vamos lá, se dedicar à palavra de Deus, porque o Senhor abençoa nossas vidas e nos dá essa oportunidade de aprender mais dele. Isso é maravilhoso. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, puder pegar para acompanhar, eu estou com a versão ACF aqui, não sei qual é a sua, mas eu observei outras versões também para a gente conseguir caminhar bem, tá bom? 10 horas, vamos começar. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu sou o irmão Vitor. Nós somos da igreja Provec, Projeto Vida em Cristo. Fica na Rua da Conquista, e 371 na Viga. E eu falei com a pastora acerca dessa oportunidade de estar trazendo esse estudo aqui, essa meditação do livro de Provérbios. E aí a pastora me indicou, me instruiu para tratar com os homens de Provec, homens de coragem. Nossos cultos são todo segundo sábado do mês. Se você quiser estar com a gente, vai ser bênção. E ficou aberto. A gente faz Provec Homens, mas está aberto para quem tiver interesse de participar, é muito bem-vindo. Tá? A pastora também faz live às 11 horas da noite, toda terça-feira. O Instagram dela é elaine.eng, elaine.eng, EYNG. Você também pode estar acessando aí, também sendo abençoado para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para a gente dar início? Ora comigo também, tá? Vamos estar junto em comunhão, em ligação, concentra a tua mente para que a gente possa estar junto, para a gente possa receber o máximo daquilo que Deus quer nos entregar, tá? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essas vidas. Obrigado, meu Deus, pela revelação da tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor vai ministrar. Senhor, que esse propósito, esse projeto, Pai, possa alcançar vidas, possa trazer edificação, Pai, possa trazer mudança, possa trazer responsabilidade, Deus, possa trazer, Senhor Jesus, avanço, Pai, na vida ministerial, Senhor, e em todas as áreas da vida, Senhor, das pessoas que vão ter a oportunidade, Senhor, de receber essa palavra, Deus. Eu creio nesse propósito, Senhor Jesus, que dessas pessoas, Deus, sairão obreiros, diáconos, presbíteros, ministros, Senhor, intercessores, Deus, pessoas, Deus, que serão tocadas por Ti, Senhor, e ativadas, meu Deus, por bom propósito, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, Deus, de estar envolvido com a Tua obra, Senhor, porque o trabalho em Ti não é em vão, Pai. Toma, Senhor, toda essa oportunidade, Deus, que nós temos de falar da Tua palavra e nos ensina, Deus, nos dá capacidade, Deus, nos dá instrução, Senhor, para que nós possamos ter uma execução plena daquilo que o Senhor espera de nós, Deus.
Abençoa cada família, cada mente, cada coração. Senhor, livra da ansiedade, Pai. Permita que as pessoas consigam, Pai, se concentrar, Deus, para receber das informações que o Senhor tem para nos abençoar, Senhor. Obrigado por ser conosco, Senhor. Obrigado por estar conosco, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, essa meditação de Provérbios, ela começou porque Deus ministrou uma palavra interessante no meu coração. Ele falou assim: meu filho, os homens, assim que eu recebi essa palavra, tinha essa dedicação que eu estava pensando nos homens, no Provec Homens, nos homens de coragem. E o Senhor falou comigo: meu filho, eu dei capacidade. Só que nem só a capacidade ela é suficiente. Porque você precisa ter uma instrução para fazer alguma coisa. E se você tiver a capacidade, mas a instrução, você vai ter uma execução de algo que vai começar na sua vida. Algo que vai startar, algo que vai dar um bom início, algo que vai começar a ter sequência, algo que floresce. E é exatamente isso. Essa oportunidade aqui, ela não vai tratar acerca de capacidade, mas sim de uma instrução, de acordo com a capacidade que você já tem, para que você comece a fazer, para que você inicie algo. E peço a Deus que seja algo para o Senhor. Peço a Deus que sejam pessoas que vão começar a ler a Bíblia, vão começar a orar, vão começar a se envolver com as coisas de Deus, vão ter necessidade de pregar, vão querer usar todas as redes que tem para manifestar a palavra de Deus. E eu fiquei com aquela palavra na cabeça. Eu fiquei pensando aquilo, eu falei, poxa, interessante, a capacidade, e aí da capacidade eu preciso de instrução, e dessa instrução eu começo a fazer alguma coisa. E aí foi justamente o momento que eu percebi que o João, meu filho, que tem 6 anos, estava ali aprendendo a ler e escrever, escrevendo algumas coisas, lendo outras, e aquela foi a prova, foi a confirmação do que a gente está fazendo aqui agora. Porque Deus me mostrou, tá vendo, meu filho? Ele tem capacidade de aprender a ler e aprender a escrever. Só que se ele não tiver instrução de alguém para ler e para escrever, ele só vai ter a capacidade, não vai ter execução. Então olha que interessante a palavra que Deus me deu, nos deu. E vai além. Talvez muitos homens não consigam fazer um nó de gravata, que é o meu caso, por exemplo, mas nós temos a capacidade de dar um nó de gravata. A gente não tem instrução. A gente não procurou saber como faz. A gente não procurou entender ou pedir para alguém ensinar. No meu caso, quando eu chego na igreja, eu já chego com a gravata no bolso pedindo para o irmão, geralmente é o irmão, para fazer para mim. Então a gente tem capacidade. A gente consegue. A gente precisa de mais instrução para começar a dar resultado. E é exatamente esse o propósito da leitura, da meditação do livro de Provérbios, porque a gente já recebeu de Deus capacidade. E agora nós vamos ser instruídos para a gente começar a executar, começar a dar resultado, começar a desenvolver, começar a andar. E assim vai se sucedendo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos tratar aqui de alguns tópicos, alguns versículos, alguns temas. Não quero ser muito redundante, nem trazer enfado, mas eu preciso ser direto naquilo que eu preciso trazer a palavra e ser instruído, porque certamente eu também vou ser instruído junto, né? À medida que a gente for lendo, que a gente for aprendendo, que a gente for desenvolvendo, todos nós vamos crescendo em conhecimento, em sabedoria, e é o que Deus tem para nós. O livro de Provérbios foi escrito, em sua maior parte, por Salomão. Salomão foi rei de Israel, filho de Davi. E interessante que como que foi gerada essa sabedoria? O que aconteceu na vida de Salomão para que ele começasse a ter uma sabedoria tremenda, que ninguém tinha, que Deus deu para ele? Quem tiver tempo depois, pode ler primeiro livro dos Reis, capítulo 3, que vai deixar isso bem claro lá. Tá? Deus abençoe as pessoas que estão comentando, estão entrando. No que puder ajudar, pode escrever, tá? No que puder somar, fica à vontade. A gente está aqui para desenvolver, para crescer, para andar junto, em comunhão. Salmo 133. Amém?
Salomão ele começou a oferecer holocaustos a Deus, ofereceu 1000 holocaustos. Ele começou a fazer algo que chamou muita atenção do Senhor. E o que a palavra diz nesse capítulo 3 de Reis é que Deus se manifestou a Salomão em sonho e perguntou a Salomão, isso aqui é tremendo, o que ele queria. Muita gente pode ser pega de surpresa. Já, Pablo, eu fiz uma oração bem no início, com uma pergunta dessa vinda do Senhor. E interessante que a gente sabe que é Deus, porque Deus ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Até no Novo Testamento a gente vê Jesus com aquele cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Então você vê a mesma personalidade, é o próprio Deus ali agindo, operando. E Salomão ele já tinha uma preocupação no coração dele, porque ele queria conduzir com verdade e justiça o povo muito numeroso de Deus. E é exatamente isso que ele vai falar com Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir esse povo. E povo numeroso demais. O que Salomão estava falando? Senhor, eu quero tratar do teu povo com qualidade, com verdade, com justiça. Eu quero tratar o teu povo com dignidade, Senhor. Eu quero ser um rei justo, verdadeiro, que traz um amparo na tua palavra para cuidar do povo. E o que a palavra vai dizer é que Deus, ele gostou, ele se alegrou, ele teve prazer naquilo que Salomão pediu. E Deus dá uma resposta para Salomão, ele diz assim, já que você não me pediu longevidade, nem riqueza, nem vitória sobre os teus inimigos, nem honra, nem fama, eu vou te dar o que você me pede, eu vou te dar sabedoria, mas junto com essa sabedoria eu vou te dar paz, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar longevidade, eu vou te dar vitória. Ele fez um pedido correto a Deus, e Deus abençoou ele não só com a sabedoria, mas com abençoou em tantas outras áreas da vida de Salomão. E isso foi bom a Deus, e como eu acabei de provar que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre, Deus continua se agradando daqueles que clamam e pedem a Ele sabedoria. E isso vai ser algo que a gente vai também tratar aqui, entender um pouco mais sobre sabedoria, sobre entendimento, sobre instrução, sobre conhecimento. Por isso que é importante você ficar. É importante você acompanhar todo esse mês de junho, mês 6, as lives, porque nós vamos estar tratando sobre Provérbios, o livro o livro que expressa a sabedoria para que a gente possa viver. E no mesmo capítulo de Reis 3, Salomão já vai ser surpreendido por uma questão. 2 mulheres se apresentam ao rei, tem um filho, e uma diz que não, é meu filho, é meu filho, é filho. 2 pessoas, 2 mulheres ali dizendo que eram mães do próprio filho, do único filho, na verdade, né? E aí Salomão, agora ele já vai usar a sabedoria que Deus deu, já vai usar do que ele pediu a Deus e recebeu. Então por isso que é importante a gente continuar também pedindo a Deus, clamando, buscando. Mateus 7 diz, peça e será dado, busca e encontrarão, bata, a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Não tem, Deus é socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. É Ele que a gente pede, é Ele que a gente tem intimidade, é com Ele que a gente conversa, é com Ele que a gente clama. E aí Salomão vai pedir uma espada, dá aqui uma espada, como se fosse partir aquela criança ao meio. Mas não era o interesse dele em partir uma criança ao meio, e entregar cada parte para cada mulher, não. Ele ali foi descobrir a verdade. Quando ele disse isso, a mãe verdadeira daquela criança disse, meu Senhor, não faça isso, deixa que a criança viva, entrega para ela a criança. E aquela mulher que não era mãe verdadeira da criança disse, não, que assim seja, parte do meio, nem eu nem você, fica com a metade, eu fico com a outra. E ali Salomão conseguiu descobrir quem era a mãe verdadeira, porque usou de sabedoria. E o filho então foi com a mãe de verdade. E toda aquela informação, todo aquele acontecimento chegou ao povo, e o povo percebeu que de fato aquele homem, aquele rei tinha sabedoria para conduzir o povo, ele conseguiu atingir e alcançar aquilo que pediu a Deus. Então, amados, a sabedoria, ela, em uma das suas vertentes, a gente vai tratar aqui, também ela vai te ajudar em questões que você não pensou, em situações que você vai precisar resolver,
Só que você não foi ensinado, você não fez uma faculdade para se livrar, para conseguir resolver um problema, uma dificuldade. Foi algo instantâneo, aconteceu na sua vida, você precisa dar uma resposta, você precisa fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Vai usar a sabedoria que Deus te deu. Tá vendo como é importante? Tá vendo como é interessante a gente se reunir aqui juntos? Não só aqui, irmãos, mas na igreja e receber dessa instrução que Deus tem para dar. É muito interessante nós estarmos juntos aqui para a glória de Deus. Amém? Então, eu queria começar a fazer a leitura aqui, Provérbios capítulo 1. Vamos observar alguns pontos interessantes. Porque logo no capítulo 1, Provérbios já vai dizer por que ele está na Bíblia. Logo no capítulo 1, o Provérbios vai tratar acerca do que o livro tem para dar como instrução àqueles que quiserem dessas instruções receberem, alcançarem. Olha o que diz o versículo 1. Provérbio de Salomão, versículo 2. Para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Olha o que o versículo 2 já traz. Olha aqui, conhecer sabedoria, instrução, ter entendimento e receber prudência. Quem não precisa disso para os dias de hoje, irmãos? Quantas coisas têm acontecido que tanta gente, às vezes a ligação, alguém pedindo alguma coisa, alguém pedindo um código, coisas tão maliciosas. E a gente precisa ter discernimento e sabedoria para conseguir discernir as coisas como um todo. Então, olha como é importante ter sabedoria, ter instrução, ter entendimento, ter prudência, ter conhecimento. Versículo 3. Não parou por aí. Olha aqui. Para receber instrução do entendimento, justiça, juízo, equidade. Vamos dar uma analisada aqui nesses primeiros 3 versículos. Então a gente vai começar a se dedicar a ler o livro de Provérbios. Provérbios está disposto a te dar conhecimento, sabedoria, instrução, te dá entendimento, para que você possa conhecer as palavras da prudência, que na versão NTLH diz pensamentos profundos. O livro de Provérbios, ele também está aqui demonstrando que tem interesse de abençoar, galardoar aqueles que meditarem nessa palavra para receber instrução do entendimento, que na versão NVT diz uma vida bem-sucedida. Receber justiça, receber o juízo, que diz a versão NVI, direito. Receber equidade, a versão NVT traz fazer o que é correto. O que é equidade, irmãos? Aqui no caso não é igualdade, é equidade. Ou seja, nós temos 2 pessoas de tamanhos diferentes. Para que elas alcancem um par de igualdade, eu preciso dar um pouco mais para essa aqui de altura para que ela alcance o mesmo nível. Na igualdade, a gente tem que dar para os 2. Então, ambos vão desenvolver, mas esse aqui vai continuar mais alto. Na equidade, não. Na equidade, você dá para quem precisa para ter esse nivelamento aqui. E o mais interessante que estudando sobre equidade, eu descobri que o antônimo de equidade é iniquidade. A gente vê muito na Bíblia sobre isso. Iníquo. Anda no pecado, anda errado, anda fazendo o que Deus não gosta. Olha só. Que interessante. E aqui sobre os resultados de equidade. Retidão na maneira de agir. Atenção e reconhecimento de cada ser. Então, a gente aqui observando, começando no livro de Provérbios, no capítulo 1, a gente já recebe essa atenção voltada nesses primeiros versículos, irmãos, do que o livro está disposto a oferecer. Não é um livro comum, é um livro espiritual. Não leia a Bíblia como um livro comum. Não afaste os teus sentimentos quando você estiver lendo a palavra de Deus, irmãos. Você não pode, por exemplo, ler sobre Lázaro, que Deus deu a ordem para mandar sair, e continuar lendo o próximo versículo como se aquilo ali fosse um texto. Você não pode ler, por exemplo, aquele cego que foi andando até o tanque de Siloé, se lavou e começou a enxergar,
e passar pelo próximo versículo sem que a tua emoção esteja ali como uma realidade. Como se você conseguisse, meu Deus do céu, aquele homem recebeu de Deus a autorização do milagre. Ele ainda teve que caminhar um tempo cego, ainda teve que resistir, ainda teve que ter perseverança, ainda teve que ter esperança, ainda teve que ter a palavra de Deus, daquilo que Deus fez na mente dele. De que ele ia chegar no tanque, ia se lavar e enxergar. Isso precisa ser um turbilhão dentro de vocês, irmãos. Eu não posso fazer essa leitura e passar. Eu não posso ler sobre aquela mulher que ficou encurvada e recebeu de Deus o milagre de um demônio que estava aprisionando aquela mulher e passar. Eu não posso ler sobre aquele homem que estava coxo, esperando as águas agitarem, que o anjo vinha, descia, agitava, e quem caísse primeiro, perdão, recebeu o milagre, e o Senhor Jesus vem e pergunta, queres ficação? Você quer ficar bom? Aquele homem, não, eu estou aqui, mas ninguém está perto de mim quando a água é agitada. Eu não posso passar por um versículo desse, com uma palavra abençoada, renovadora, fortificadora, milagrosa, e para o próximo versículo, irmão. Não. A gente precisa ler a palavra de Deus com sentimento, com verdade, debaixo de oração. Entendeu? É se colocar na pessoa, se colocar naquele lugar daquele homem coxo que recebeu o milagre. Marcos 2, aqueles homens que ajudaram aquele homem a chegar, tiraram o telhado. Poxa, eles caíram de frente para o Senhor Jesus. Deus viu a fé no coração deles. E olha o que Jesus diz. Para que saibas que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo. Levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. Eu não posso, irmãos. Nós não podemos fazer uma leitura fria da palavra de Deus, irmãos. A gente precisa se envolver com o texto. Quando você se envolve com o texto, você começa a gravar as coisas com mais facilidade, você começa a botar foco na tua leitura. Você começa a ter uma expressão sentimental que vai exalar para todos aqueles que ouvirem a tua voz. Não seja mecânico na palavra de Deus, mas que os teus sentimentos sejam envolvidos na palavra de Deus como verdade, irmãos, para que possa fluir. Amém? Para que possa fluir. O livro de Provérbios vai trazer conhecimento, sabedoria, instrução, entendimento, palavra de prudência. Vai receber para quem nele meditar instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade. Quem não precisa? Quem não precisa de alguns desses atributos que eu acabei de falar? Todos nós precisamos, irmãos. Todos nós precisamos. Lembre-se, Deus nos deu capacidade e agora Ele está nos instruindo para a gente ter execução, para a gente começar, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente receber e também doar daquilo que estamos recebendo. Amém? Vamos para o versículo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 1, versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Quem são os simples? Você deve imaginar já quem seja. E a versão NVT traz uma palavra que nos ajuda muito nesse sentido. Os simples são os ingênuos. Não é um caráter maldoso. Não é ruim. Só que a falta de instrução, a falta de... a falta do conhecimento, do entendimento, está trazendo prejuízo. Está deixando essa pessoa numa situação de perigo. Você me entende? Essa ingenuidade, ela está deixando a vida dessa pessoa numa situação preocupante. Mas até para essas pessoas o livro de Provérbios tem para dar. Tem para dar o quê? Prudência. O que é prudência? Você sabe. Cuidado. Ser uma pessoa antecipada. Uma pessoa que observa, que vai cuidar das previsões. Poxa, se eu for ali trabalhar, eu vou precisar de ferramenta, eu vou precisar levar comida, eu vou precisar do dinheiro da passagem, eu vou precisar de uma veste adequada. Então ela já vai começando a ter um preparo. E qual vai ser o resultado disso? Ela vai ter um trabalho melhor, ela vai fazer em menos tempo, ela vai se desenvolver mais, ela vai fazer um trabalho bom, ela vai ter um destaque. Porque se não houver essa prudência, a pessoa vai. E quando vai, vou precisar disso, tem que comprar aquilo,
isso aqui não ficou bom, aí começa a adaptar, começa a fazer as gambiarras, né, que a gente fala, perde tempo, e aí o trabalho que fez não ficou bom, tem que fazer de novo, não vai ganhar porque já foi pago aquele serviço. Olha aí, prudência, previsão, previsibilidade. Meu Deus, eu vou à igreja, eu vou fazer minha oração, vou fazer meu devocional, vou louvar a Cristo e vou. Quando nós chegamos na igreja, irmãos, não deve ser a nossa primeira oração que chega no templo, nem a nossa primeira meditação. A gente tem essa oportunidade com Deus antes. Se você tiver que orar, se você tiver que ser usado, se você tiver que pregar, você está pronto para trazer uma palavra, você está pronto, você já deu start, você já começou. Mas se assim não for, você vai chegar na igreja igual um carro a álcool, tem que esquentar primeiro, tem que ligar, tem que esperar um pouquinho. Então, amados, a palavra de Deus dá aos simples, às pessoas de ingenuidade, dá prudência, sensatez, dá competência. E aos moços? Ao moço dá discernimento e dá conhecimento. Quem são os moços? Aqui, na versão também NVT, vai falar que são os jovens. Então, os jovens também, os simples também, as pessoas têm a oportunidade, irmão, de receber de Deus instrução, conhecimento, de ficar diferente, de medir as palavras. Aqui diz aos moços, conhecimento e discernimento. O que é discernir? Discernir você conseguir diferenciar uma coisa da outra, o que é e o que não é. Isso é verdade, isso não é. Isso é mentira, isso é verdade. Às vezes você está em algum lugar, a pessoa vem te oferecer alguma coisa, ou vem te pedir alguma coisa, você sabe que aquilo não é verdade. Discernimento. E conhecimento também. O livro de Provérbios vai tratar sobre sabedoria, sobre entendimento, sobre conhecimento. E eu queria trazer aqui 3 pilares para você. Para nós, né? O que é sabedoria? A gente trouxe aqui no início. É aquela resposta instantânea. Você está vivendo, você está no meio da sociedade, você precisa tomar uma atitude, você precisa ser menos evasivo possível, mas você teme a Deus, você tem sabedoria, e a sabedoria que Deus te deu vai te proporcionar uma resposta condizente, uma resposta que vai fazer sentido e que vai ter um bom movimento aí no meio daquele transtorno. O que é entendimento? Entendimento é a instrução que a gente recebe. Quando a gente faz uma faculdade, por exemplo, a gente está sendo instruído, um curso, você está recebendo ali as palavras, você está sendo instruído, a palavra está entrando, você está entendendo, certo? Você ainda não está desenvolvendo, mas você está recebendo ali instrução. Isso é entendimento. E conhecimento? Isso aí, meu Deus, o conhecimento é uma benção, irmãos. Conhecimento é aquilo que você aprendeu com a prática. Você faz suas aulas teóricas na autoescola e depois você começa a dirigir. Você juntou aquilo que você aprendeu e está colocando em prática. Você está dirigindo pelas ruas, você está fazendo. Não ficou só algo em sala de aula. Não. Está na sua vida prática, está ali dentro da sua rotina. Você está desenvolvendo. E o que você acredita que Deus tem para nós? Entre o entendimento e o conhecimento. Você acha que Deus quer que a gente o entenda? Ou você acha que Deus quer que a gente o conheça? Oh, Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Você pode ler um capítulo da Bíblia como um livro comum e entender o que está escrito ali. Você vai ter entendimento, você vai conhecer as palavras. Está no seu idioma. Agora, e o conhecimento? O conhecimento não. O conhecimento, você não só vai entender as palavras, mas o conhecimento vai ser prático na sua vida. E eu tenho provas. Por exemplo, Oséias está escrito lá: conheçamos e prossigamos em conhecer quem é o Senhor. Está vendo como ele quer que a gente o conheça? Está vendo como a gente quer que a gente tenha com ele um relacionamento direto, intenso, ininterrupto? A palavra diz, se eu não me engano, acho que é em Mateus 11, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e conhecei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Então Deus não quer que você o entenda. Deus quer que você o conheça. Que você receba da palavra dele e coloque a palavra dele em prática.
na sua vida particular, na sua vida comum, na sua vida no trabalho, na sua vida na igreja, dentro da sua família, dentro da sua casa, quando você se desloca, vai para cá e vai para lá, quando você está viajando dentro do avião, quando você está dentro do ônibus, quando você está dentro do mercado. Não são letras, irmãos, é conhecimento, amém? É intimidade, é estar ali, ó, junto com o Senhor, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. A pastora colocou lá, ó, precisamos ter intimidade e relacionamento com o Abba, com o Pai. Isso. Conhecer, se envolver, se entregar, se lançar. Falei aqui ai meu Deus, do servo de Jericó. Depois que ele começou a enxergar, o que ele fez, irmãos? Seguiu Jesus. Podia fazer tantas outras coisas, né? Agora que eu estou vendo, vou conhecer meus pais, vou lá naquele lugar que meus pais me levaram, que falavam que era lindo, e eu, não, começou a seguir, ó. Conhecimento, vida prática com Jesus Cristo, entendimento, conhecimento. Entendimento, conhecimento, é isso que Deus tem para nós, irmãos. E a gente vai receber de Deus, eu tenho certeza, já estamos recebendo. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Olha, o que eu tenho que fazer como primícia em primeiro lugar para receber desse conhecimento? Eu tenho que temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo? Não, irmão. É ter respeito, é ter zelo, é ter cuidado, é ter carinho. É entender que é Deus e você, se for batizado, é filho. Então eu tenho que temer ao Senhor. Eu tenho que reverenciar o nome de Deus. Amém? Esse é o verdadeiro temor do Senhor, amados. Continuando o versículo. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha o problema da loucura. Se você for trazer uma palavra rema de sabedoria, de instrução, ele não quer. O que o louco quer? O louco quer a zombaria. O louco quer escárnio. Quer tudo menos instrução e sabedoria. Só que o que você vai fazer na sua vida sem instrução e sabedoria? Para onde você vai sem instrução e sem sabedoria? Isso é loucura. Versículo 7 diz. Amém? Vamos fazer uma leitura agora do versículo 8. Olha o que diz. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos da tua mãe. Porque serão como diadema gracioso na tua cabeça e colares ao teu pescoço. Amados, nós não podemos rejeitar as instruções dos nossos pais. Marcos capítulo de número 5 vai estar escrito lá que Jesus, quando vai fazer aquele milagre na vida de Jairo, aquele milagre potente, aquela maravilha na vida da filha dele de 12 anos, o que vai acontecer ali? Todos vão estar ali? Negativo. Jesus chega e encontra todo mundo em pranto, chorando, triste, lamentando, muito embora diz a história que existiam pessoas que eram pagas para fazer isso. Mas mesmo assim você vai me entender. Aí, quando ele chega e diz, olha, ela não está morta, ela dorme. O que essas pessoas que estão chorando começam a fazer? Elas começam a rir, gente. A minha pergunta é, quem consegue numa situação daquela, vendo uma criança de 12 anos, ainda pequena, morta, um pai e uma mãe desesperado, o pai correu atrás de Jesus. Você pode escutar uma piada mais engraçada que você já ouviu ou que ainda possa ouvir. Não tem como achar graça, irmão, não tem como rir. Não tem como achar graça numa situação dessa. E o que o Senhor Jesus faz? Ele traz quem está levando a sério. Ele aproxima quem está levando a sério. Pedro, Tiago, João, o Senhor e os pais. Olha aí. Por isso que nós temos que dar valor aos nossos pais, irmãos. Estão ali, ó, na dificuldade do filho, no tempo ruim, orando, jejuando pelo filho, preocupado com o futuro do filho, preocupado com quem vai casar, preocupado onde vai morar, preocupado. Pai e mãe. Então você que é filho, irmão, está tendo essa oportunidade de me ouvir, você ainda que tem a bênção de ter sua mãe e seu pai, ou ambos, respeite os seus pais. O apóstolo Paulo vai dizer, honra teu pai e tua mãe. Porque os seus dias vão se prolongar sobre a terra, porque eles têm vivência. Eles de repente passaram por alguma coisa, irmãos.
Ou muitas delas que você não passou, passou fome e você não passou, ficou sem ter onde morar e você não passou, foi doado para casa de terceiro e você nunca aconteceu isso contigo, já ficou sem roupa para vestir, já ficou sem alimento, já ficou sem instrução, não estudou, passou dificuldade demais, irmão. Conhece dor que você não conhece. Aí quando fala, de repente está sendo um pouco excessivo, chato. Por quê? Porque ele está te apresentando uma vivência, né? A sabedoria de tudo aquilo que ele viveu, que você não viveu, e aí você está achando que é excesso. A palavra diz em Tiago que nós temos que ser, amados, prontos para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Então, vamos dar ouvido. A palavra também diz que aquele que dá ouvido também vai ser ouvido quando precisar falar. Tá vendo? Então vamos começar a ouvir com um pouco mais de paciência. Olha o que diz o versículo 10 até o 14. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Olha. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemo-nos o inocente. Ainda diz aqui, olha, sem motivo. Traguemo-los vivos como a sepultura. Olha que a maldade. E inteiros como o que descem a cova. Porque nós acharemos toda a sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco e teremos todos uma só bolsa. Olha aqui o convite. Vamos lá naquele homem ali íntegro. Vamos lá sobre aquele homem ali inocente. Vamos lá sobre aquele homem ali que sem motivo algum a gente apreende ele, a gente comete contra ele algo bárbaro, algo absurdo, algo que talvez nem na mídia vai poder trazer tantos detalhes do que foi feito. E aqui a palavra diz, ó, vamos tragar eles vivos, como que desce a sepultura inteiro, como quem desce a cova. Vamos fazer maldade mesmo. Vamos alcançar o ápice da maldade, vamos sair quebrando tudo, sem motivo, contra a vida do inocente. Aí a pessoa pensa aqui, mas por que eu vou fazer isso? Qual o motivo? Não vou fazer um mal desse. Aí vem o versículo 13. Olha aqui, ó. Para enchermos toda sorte de bem preciosa, que a gente vai começar a ter dinheiro, a gente vai ter recursos. A gente vai viajar, a gente vai pagar, a gente vai comprar, a gente vai ter. A gente vai comprar coisa cara, carro importado. A gente vai ser respeitado pelo dinheiro que tem, pelo dinheiro que conseguiu, pelo dinheiro que alcançou. Mas vai ter que precisar matar um inocente. Vai ter que tragar a vida de alguém sem motivo algum. Exceto, claro, para pegar tudo aquilo que ela conquistou. O versículo 14 diz, lança a tua sorte conosco e teremos tudo uma só bolsa. Olha aqui, essa parte aqui ela é ruim, mas tem uma parte aqui interessante, a gente vai dividir tudo igualzinho. Ninguém vai ficar com mais, ninguém vai ficar com menos. Tudo vai ser dignamente dividido. Olha aqui. Isso aqui pode trazer atração para alguém? Pode. Porque pode começar a pensar no que a pessoa tem. Imagina se essa pessoa tem inveja. Olha o perigo. Cobiça. Olha o perigo. Eu não posso ter minha vida. A vida que eu levo não vai permitir com que eu alcance aquilo ali, mas eu posso tomar da pessoa. Eu vou cometer um erro grave, mas eu vou ter. Eu vou desfrutar, eu vou gastar, eu vou rir. Não, irmãos. Se a palavra de Deus está trazendo isso aqui, é porque tem algum sentido em nossas vidas, você pode ter certeza. E se não for para agora, vai ser por um tempo futuro. Mas guarda essa instrução dentro do teu coração, porque ela vai fazer sentido. Versículo 15, filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Então, se você já observou algo assim, se livra da aparência do mal. Sai fora, não deixa falar. Cuidado para não ser engodado com essas palavras. Persuadido. Olha aí, toma cuidado. Como foi Eva lá no Éden, que a serpente disse para ela, não, certamente vocês não vão morrer se vocês tomarem desse fruto, não vai não. A Eva olha aquele fruto, vê que é bom para dar entendimento, vê que é agradável aos olhos e toma. Foi persuadida, foi iludida. Mas, antes da ilusão, da distração, vem o conhecimento genuíno, irmãos. Deus falou com eles o que eles não deveriam fazer. E esse conhecimento genuíno, verdadeiro, limpo, está te alcançando agora. Nesse exato momento, 24 pessoas estão sendo alcançadas por esse conhecimento genuíno. E outras podem ser alcançadas. Imagina a diferença que 25 pessoas podem fazer na vida de outras.
Não é verdade? 16, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Olha aqui, o interesse é fazer maldade. Nada para o bem, irmão, tudo para o mal. Nada para o bem. 17, na verdade é inútil estender-se a rede antes dos olhos de qualquer ave. Já viu o Salmo 91, laço do passarinheiro? Quem é esse? É aquele que vai armar ali uma armadilha para a ave não ver e ser recolhida, ser contida ali naquela armação que foi feita. E o versículo 17 está dizendo que, olha só, é impossível uma ave ver que ali tem algo preparado para ela, para contê-la e ela passar por ali. Ela vai ver que tem uma armadilha, vai passar por outro lugar. Mas olha o que diz o versículo 18. No entanto, essas pessoas que procedem dessa maneira, armam cilada contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Ou seja, não estão percebendo que estão entrando dentro de um laço perigoso. Não estão percebendo que estão prejudicando a própria vida. Poxa, mas tem... Boa noite, pastora, Pai do Senhor. Poxa, mas eu vou ter riqueza, vou ter fama, vou ter dinheiro, eu vou começar, vou viajar, vou gastar, eu vou comprar, vou receber, eu vou ter glamour, mas olha aqui. O versículo 18 diz, a conclusão disso tudo aí. O que vai acontecer? Espreitar a própria vida. Agir contra o próprio sangue. Misericórdia. Olha o que diz o versículo 19. Assim são as veredas, né, o caminho, de todos aqueles que usam de cobiça. O que é cobiça? Desejo imoderado de possuir alguma coisa, de fazer pertencente aquilo que é de outra pessoa. Desejo desmedido de poder, dinheiro, bens, glórias, geralmente adquiridos de maneiras sinuosas, perigosas, ilícitas. Assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, a parte B aqui, ela põe a perder a alma dos que a possuem. Nós não podemos, irmãos, ter um sentimento de cobiça, inveja. A gente ora, irmãos, para que a vida das pessoas desenvolvam, cresçam, sejam abençoados, a pessoa e a família guardada pelo Senhor. Tem um recurso para abençoar a sua casa, para abençoar a igreja, para abençoar quem precisa. Quem está desenvolvendo bem, que assim seja, irmão. A gente não foi chamado para ser empecilho, nem pedra de tropeço para ninguém, não. A gente foi chamado para pregar o evangelho. Se for bênção, é bênção. Se for para exortar, exortar. Se for ensinar, ensinar. Se for para edificar, que assim seja, irmãos. Olha o perigo da cobiça. Sem a pessoa talvez perceber, mas aqui a palavra já traz às claras isso, a pessoa está colocando por prêmio a própria vida. Está ameaçando a própria vida. Depois você lê com mais calma essa passagem sobre esse tema muito importante. Amém? Vamos passar para o versículo 20 até o versículo de número 23. Olha o que diz. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas entradas das portas e das cidades profere as suas palavras. Olha o que a sabedoria está dizendo. Presta atenção, no versículo 22. Até quando, ó simples? Lembra que a gente aprendeu sobre o simples? Não são pessoas que estão levando as suas vidas de maneira ruim, mas precisam de instrução, precisam de entendimento, conhecimento com o Senhor, andar junto com Cristo. São as pessoas aqui tomadas pela tradução NVT de ingênua. Pessoa ingênua, olha lá. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Ou seja, até quando você vai ficar assim? Até quando você vai permanecer do jeito que está? Qual o momento que você vai começar a aprender, desenvolver, fazer, cumprir o teu chamado? Até quando? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiarei o conhecimento. Simples, zombadores e escarnecedores. Olha aqui quem a sabedoria está chamando, irmãos. Para mudar, para ter mudança, para ter conversão, para ter vida nova, para abandonar o velho e revestir-se do novo. A palavra do Senhor diz, odre novo em vinho novo. Não adianta você pegar algo velho e tentar colocar com o novo, que não vai dar certo. A própria roupa, a rotura, se rompe,
tem que ser novo. E o que o Senhor Jesus nos dá, nos apresenta, é novidade de vida, irmão. É coisa boa, é coisa segura, é bênção. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pela fé dela, tocou na veste do Senhor. E ela sentiu que o fluxo de sangue havia interrompido, havia cessado. Mas ainda assim a palavra de Deus chegou, a tua fé te salvou. Seja curada desse mal. Olha aí. O Senhor sustentou aquela cura na palavra dele. Porque se ela tiver o fluxo comum das mulheres, será que vai parar? Será que dessa vez para? Será que são mais 12 anos sofrendo? Não. Tem palavra agora do próprio Senhor Jesus. Seja curada desse mal. Olha a importância da palavra, irmão. Então Deus tem mudança para nossas vidas. O escarnecedor, o zombador, o insensato é o tolo, age contrário à razão, não tem bom senso. E a sabedoria de Deus está chamando o simples, o zombador, o insensato. Para quê? Para que o insensato seja sensato. Para que o zombador agora abandone tudo que não dá instrução, irmãos. Tudo que é engodo e perda de tempo. Tudo que é distração e comece agora a ter interesse naquilo que vai dar para ele sabedoria, vai dar para ele entendimento, vai dar para ele conhecimento, vai agregar, vai desenvolver em alguma coisa. Versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Esse aqui também é tremendo. Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha, o Senhor está construindo um tempo de preparação para que Ele possa derramar algo profundo na sua vida, para que Ele derrame sobre você o Espírito dEle. Que a palavra diz em Isaías 11, o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito da destreza. Olha, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o Evangelho aos pobres, para soltar das prisões os cativos, e para que sejam carvalhos de justiça, árvores do Senhor, plantados pelo próprio Deus, para a sua glória. Uma revelação para você agora. O Senhor te dá esse tempo de preparo, porque Ele tem algo para a sua vida, e que vai envolver o Espírito Santo dele. E quando envolve o Espírito Santo do Senhor, derramado o Espírito, Atos capítulo 10, aquele centurião, a palavra diz que o Espírito caiu, o Espírito se desprendeu sobre aquelas pessoas e todas foram cheias do Espírito. E aleluia, é bênção demais, irmão. É rico, é tremendo, é maravilhoso, irmão. Não se desprende. Recebe dessa palavra. E também diz aqui o versículo 23 de um cumprimento da promessa, que foi dito em Joel, que foi explicado por Pedro, que o Senhor disse que derramaria do Espírito dele. Os jovens, os velhos, profetizarão, terão sonhos. O que eu entendo disso aqui? Vão ter função no reino, vão ter função no ministério, vão ter função dentro da igreja, irmão, vão desenvolver, vão crescer, sabe? Vão sair da inércia, vão botar a primeira marcha, vai romper, vai andar, irmãos. E isso é alegria. Isso não é um trabalho, isso não é uma ação serviçal, isso é alegria. É bom demais pregar a palavra que Deus te fala, é bom demais orar aquilo que Deus coloca para você orar, irmão. Você é boca, é profeta, você está o intercessor, você está abrindo a boca ali. Você não está falando, você está sentindo que Deus fala e você fala. Fala para alguém diretamente, fala para um coletivo. Está sendo usado, irmão. Bênção. Usando de destreza, de zelo com a obra de Deus. Né? Cuidando ali da organização, deixando as coisas limpas. É bom demais. Eu fiquei muito tempo limpando o banheiro, irmão. Eu não queria sair do banheiro para não ter que fazer outras coisas. Eu falei, poxa, eu vou começar aqui limpando o banheiro, eu vou limpar com excelência, não vou deixar nada sujo, eu vou entregar limpo, porque aí eu vou ficar aqui no meu cantinho, aqui na minha timidez. Mas aí as coisas foram mudando, né? Graças a Deus. Mas eu passei por esse tempo, cuidava do banheiro, deixava limpinho, cheirosinho, e as coisas foram acontecendo. Na verdade, o meu desejo era continuar limpando o banheiro para ficar naquela função, né? Porque a vida do cristão, sem sombra de dúvida, irmãos, a gente vai ter sempre que estar... É vida de superação, né? Mas em muitas passagens da Bíblia, Deus diz que está com a gente. Então, a gente tem que ter alegria em tudo isso que vem se apresentando como uma novidade, porque Deus está com a gente. Deus estando conosco, irmão, a vitória é certa. Amém?
E tudo que você for fazer com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, vai envolver a vida de outras pessoas, vai envolver almas, vai envolver família, vai envolver uma casa alicerçada na palavra ali, você vai abençoar. Você tem desejo de abençoar alguém? Você fica feliz quando você entrega um alimento para quem não tem, você entrega uma roupa para quem não tem, você consegue ajudar financeiramente alguém? Eu acredito que sim. Mas não para por aí. Aquilo que Deus tem para te dar, irmãos, vai comprometer a vida de outras pessoas. Você pensa. Vamos lá para o versículo de número 24. Aqui é um ponto delicado, muito delicado. E a gente já vai caminhar para o fim. Já são 10h48. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Entretanto, porque eu clamei e recusaste. Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Vamos pensar aqui alguma coisa. Vamos pensar aqui num texto. O Senhor manda os discípulos atravessarem o Mar Vermelho, não, perdão. O Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, né? E altas horas da madrugada eles são cometidos por vento contrário, mar revolto. Só que o Senhor não estava ali, o Senhor estava despedindo a multidão e depois foi orar. E ali então eles estão numa situação muito difícil. Mas a saída ela se apresenta. O próprio Deus, o próprio Senhor. Ele vem andando por sobre as águas. Os discípulos pensam que é um fantasma, mas o Senhor diz: ei, sou eu. Não temas, sou eu. O Senhor não se apresentou pela voz, eles sabiam que era Jesus. E assim vai acontecer, acontece com você. Se não aconteceu, eu profetizo na tua vida que vai acontecer. Se a tua vida estiver íntegra na presença de Deus, amado, o Senhor vai falar com você e você vai reconhecer que é Ele. Não vai precisar de nome. Eu sei que é o Senhor, eu sei que é Jesus. Eu conheço a voz. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo por sobre as águas. Aqui Pedro ele começa então a anular todo aquele desespero dele e começa a tentar ter foco naquilo que o Senhor falou. Sou eu. E o Senhor Jesus diz: vem. Vem. Pedro começa a andar por sobre as águas, começa a observar as suas laterais, vê que é tragédia, é difícil, é luta, é prova, meu Deus. E ele começa a afundar. O que vai acontecer aqui? Jesus vai estender a mão para Pedro. Você concorda? Não vai deixar Pedro afundar. Mas vamos pensar aqui num caso. E se Pedro recusa a ajuda de Deus? O Senhor estende a mão. Pedro recusa. Não estende a mão para o Senhor. A vida de Pedro vai ser neutralizada. Ele vai acabar ali. A vida dele vai ser interrompida ali. Porque a salvação foi estendida, mas ele não quis estender a mão para a salvação do Senhor. Não quis. E olha o que o versículo diz aqui. No versículo 24. Eu estendi a minha mão e foi recusado. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então, o Deus que está ajudando, está instruindo, está abençoando a nossa vida com palavras riquíssimas, que é a verdade, você sabe, é a verdade, você não tem dúvida. Mas olha aí, há uma rejeição, não aceita a repreensão. Agora o versículo 26 ele é muito forte. Também da minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Eu falei, meu Deus, como entender esse versículo aqui? Rir? Zombar? Como compreender o versículo 26, irmão, desse texto? Mas sabe o que gerou compreensão dentro de mim, através do Espírito de Deus? O próprio Senhor fazendo assim, ó, por favor, meu filho, ouve o que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. É como se fosse um grito. Ouve a minha instrução. Fica atento ao que eu estou falando com você. Presta atenção no que eu estou liberando no altar. Presta atenção na revelação que sai do teu negócio. Presta atenção, dá ouvido, se inclina. Não adianta ficar na presença de Deus preso, irmão. Não, se desequipa. Seja você para com o Senhor. Não seja resistente. Não tenha coração duro. Então aqui nesse versículo eu entendi isso. É mais uma ação de Deus querendo chamar a tua atenção para te dar livramento do que está por vir. E você vai ser liberto, salvo, santo, separado, irmão. Atento à palavra. 27.
Vindo o nosso temor, o vosso temor com assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Olha um declínio, olha uma sensação desesperadora, olha o que está acontecendo aqui. Olha como mudou no versículo 24. 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não acharão. A palavra de Deus diz que haverá um tempo que não vai ter fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe quando a gente já tem um costume de alguma coisa, está tão acostumado que a gente parece que não dá falta, mas quando a gente não tem, a gente vê que estava faltando mesmo, o quanto precisava. Para quem quebrou o braço, por exemplo, direito, a mão, a gente faz tudo. E é tudo normal, tá tudo bem. Mas quando o teu braço aqui ele é acometido, você não consegue mais mover, você tem que fazer tudo com a esquerda, que dificuldade que é. Começa a dar falta. Começa a dar falta. Dentro da sua casa tem água em abundância, graças a Deus, mas vamos supor que a cidade diz, olha, vai fechar, acaba a água. Gente, não tem água para tomar banho, não tem água para beber, não tem água para fazer comida, a louça tá, meu Deus do céu, olha só, a gente está acostumado a ter água, e quando não tem, a gente vê que precisava. Olha o que esse versículo está dizendo. Ó, custo mais, essa situação custo mais, sempre tem, sempre consigo achar, sempre consigo encontrar, mas tem que ter cuidado, varão. Tem que estar na marca, tem que estar certinho, tem que ser obediente, tem que se comportar como um filho. Para não correr aqui no versículo 18, que eu já vou explicar. 29. Porquanto odiaram o conhecimento. Olha, lembra que a gente falou do conhecimento? A relação com Deus, a vida com Ele. Oh, aleluia, ó. Odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Versículo 31. Porquanto comerão do fruto do caminho e afastar-se-ão dos seus, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Amados, o que adianta o meu conselho puro? Nada. Eu não consigo ajudar ninguém com o meu conselho puro, com o que eu acho. Por isso que a gente fala a palavra de Deus. E medita nela de dia e de noite, irmãos. Para que seja a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todo o teu ser, sobre todo o teu pensamento. A palavra diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sim. Porque se for conselho meu, não há prosperidade nisso. 32. Porque o erro dos simples os matará. Então olha aqui a conclusão da vida ingênua. Tá vendo? São muitas armadilhas, irmãos, muitas ciladas. Depois você lê o Salmo 91 para você ter um pouco de conhecimento sobre isso. Por isso que Deus quer dar instrução. Por isso que Deus quer te conduzir a um patamar de sabedoria. Por isso que Deus quer desenvolver em você a instrução, o entendimento, para que você chegue no conhecimento. O versículo 5 diz, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá sábios conselhos. Então, quem já é sábio vai ter mais. E quem está começando também vai receber. Ninguém fica sem. Ninguém fica sem receber nada da parte de Deus, irmãos. Versículo 32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. O que é desvario? Delirante, falta de juízo, falta de bom senso, como tem um proceder prejudicado. Do versículo 24 ao versículo 32, irmãos, eu reconheci aqui, lendo esse texto, que o Senhor fala sobre a vinda dele. Fala do tempo que ele deu para que a gente pudesse confessar, o reconhecer, o seguir, confiar, ter fé, ser salvo, andar em santidade, andar em destreza, andar em glória para Deus, dar fruto de justiça, mas todo esse investimento de Deus que foi pago por um alto preço, preço de sangue, que nada paga, foi desconsiderado, irmão. Não foi dado o cuidado devido, a honra devida. Foi desprezado o conhecimento, a instrução, a sabedoria, tudo que a gente falou aqui no início sobre o que próprio Deus tem para dar. Você lembra? Conhecer, saber, ser instruído, entender, ter palavra de prudência, receber instrução, ser entendido, agir com justiça, com equidade, com juízo, tudo isso, em dado momento alguém desprezou, se afastou, abandonou. Então já fica aqui o apelo, você que ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, irmão, a hora é essa. Você que se afastou, volta enquanto há tempo, irmãos. Esse mundo é mau, é doloroso.
E as informações estão chegando cada vez mais rápido dentro da nossa casa, irmãos. Perigo! Perigo! E Deus quer te livrar, mas você precisa aceitar. O Senhor Jesus na cruz falou: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Só que você vai precisar aceitar esse perdão dele. Você vai precisar estender a mão como Pedro fez, irmão. Senão vai ser neutralizado. Não vai resistir. O Senhor virá buscar a igreja que ele comprou. Faz sentido, irmão, eu comprar alguma coisa e não tomar posse daquilo que eu comprei? Faz sentido eu, por exemplo, ter uma casa em Búzios, uma casa em Angra e não ir lá? Faz sentido eu adquirir um bem para mim e deixar as traças? Não, irmão. O Senhor Jesus comprou para ele algo para ele ter gozo e deleite. Ele comprou a tua vida para isso. E essa analogia é uma prova clara, irmão, que Jesus virá para salvar, para levar, para conduzir a igreja dele. Quem rejeita a instrução, quem deixa de ouvir, quem, meu irmão, não é batizado nas águas, quem, meu querido, não atenta para o que está sendo falado pela voz dos profetas, está em perigo. Vai clamar e não vai responder. De madrugada vai buscar, mas não vai achar. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus foi conduzida. A igreja de Cristo, irmão, cumpriu a missão. E fica o meu apelo aqui para a tua vida, querido. Para você andar no caminho de Cristo. Você já viu, você não é novo. Ou se for, amado, recebe a instrução que não tem caminho, amados. Não tem caminho que não seja do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E quer alcançar você. E tudo que o Senhor pode fazer pela tua vida, Ele quer te dar. Algo precioso, que eu não vou comparar com salvação de maneira alguma. Mas Ele quer te dar instrução. E se o Senhor está interessado em te instruir, é porque Ele tem alguma coisa para fazer na sua vida. Com aquilo que você vai aprender. Não faz sentido você fazer uma faculdade, um técnico em enfermagem e não exercer a sua função. Você não foi preparado? Você pode fazer. E é exatamente isso aqui. O Senhor, Ele está dando instruções, palavras, para que quando você esteja apto, junto com a sua capacidade, você comece a exercer, você comece a fazer, você comece a agir, você comece a manifestar poder de Deus na terra. E o versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos, olha aqui, olha a oportunidade, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Amado, a gente precisa de segurança para fazer qualquer coisa. Nem a medicina consegue agir se não tiver em um ambiente seguro. Você sabia? Olha como é importante a segurança. E Deus tem segurança para a tua vida se você começar a ouvir, se você começar a obedecer, se você começar a seguir os passos, se você começar a dar credibilidade para o sangue de Cristo derramado na cruz, se você começar a aprender aquilo que Deus tem para te ensinar. E além disso, de habitar em segurança, você também vai estar livre do temor do mal. Blindado, protegido, abençoado para a glória de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, 23 horas. Nós concluímos aqui a meditação de Provérbios capítulo 1. Te aconselho a fazer essa leitura antes de você dormir. O que você está ingerindo é um alimento precioso, espiritual, que vai abençoar até a sua noite de sono, irmão. Você vai absorver informações que vão te tranquilizar e vão abençoar o teu descanso, mesmo que você tenha problemas para resolver amanhã, que eu acredito que seja a maioria agora. Tá bom? Amanhã, às 10 horas da noite, dia 2 de junho, mês 6, nós vamos estar aqui novamente, trazendo Provérbios, capítulo de número 2. Vamos seguir até o final do mês de junho. No dia 30 de junho, a nossa meditação vai ser no capítulo 30 e 31, porque são 2 capítulos. E no dia 27, a gente tem a nossa sexta Power na igreja Provec. Você já está convidado. E a gente vai precisar alterar o horário da live, porque eu vou estar lá. Para a glória de Deus. Estou de férias, não posso perder essa oportunidade. E espero te encontrar lá também para a glória de Deus. Tá bom? Então só essa alteração no dia 27. Deixa eu fazer uma oração para a gente encerrar. Ora comigo aí também, profeta. Levanta a tua voz aí. Age, vamos começar a agir, vamos começar a manifestar aquilo que Deus separou para nossas vidas.
Amém. Os comentários, noite abençoada, é isso, irmão. Profetiza a bênção, profetiza. Mesmo no vale, mesmo nos ossos sequíssimos, está lá. Profetiza, abre a boca, o Senhor coloca, abre a tua boca e eu encherei, o Senhor diz. E é o que o Senhor tem para nós. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por toda a instrução, por toda a revelação, por todo o teu cuidado. Obrigado, Senhor, por levantar, Senhor, homens e mulheres, Senhor Jesus, que estão recebendo de Ti, Deus, instrução, que de Ti receberam capacidade, Pai, e que vão começar a execução, vão começar, Senhor, a dar frutos, Deus, vão começar, Senhor, a desempenhar algo tremendo e maravilhoso que vem da Tua parte. Abençoa, Senhor, a noite de sono desses homens e mulheres que nos acompanham, Senhor. Abençoa a família, abençoa o leito, abençoa o lar, Deus. Blinda, Pai, de toda a astúcia do inimigo, Senhor. Limpa, lava. A Tua palavra diz que aqueles que creem na Tua palavra, como diz as Escrituras, deles fluirão rios de água viva. Que maravilha! Rios de água viva sobre a tua vida, rios de água viva sobre a tua história, sobre toda a tua descendência, amados, sobre por vir, rios de água viva, que você seja luz, que você seja sal, porque a palavra de Deus te garante isso, para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade rica e maravilhosa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história, Deus abençoe a tua família. E amanhã nós estaremos juntos aqui, se assim Deus permitir, para a gente poder receber mais do que Deus tem para nos abençoar. Amém? Deus abençoe a tua vida, graça e paz.